E nesse vídeo eu vou explicar para você como que você pode gerenciar as lições aprendidas de um projeto aqui no Proj4Me. Ou seja, registrar lições aprendidas ao longo de um projeto e ali no final do projeto ou a cada mês, dependendo de como funcionará isso na sua empresa, você reunir a sua equipe e apresentar e compartilhar as lições aprendidas com ela. Olha só, estou aqui nesse projeto Sistema Escolar e na tela de resumo do projeto eu tenho aqui o botão Lições Aprendidas. Vou clicar nesse botão. Neste caso aqui, eu já tenho algumas lições aprendidas registradas. Porém, para você registrar uma lição aprendida, é só vir aqui no botão Nova Lição Aprendida. E aí você vai ter alguns campos a serem preenchidos. Para lhe explicar de forma mais didática, eu vou clicar em uma lição aprendida existente, por exemplo, escolha incorreta de tecnologia. Vou clicar aqui no botão de editar e a gente tem aqui a mesma tela que a gente viu agora há pouco para criar uma lição aprendida, sendo que as informações da lição já estão preenchidas. E aí eu vou lhe explicar quais são os campos principais que você tem na hora de criar uma lição aprendida, tá? Primeiramente, a gente tem aqui o título da lição, escolha incorreta de tecnologia. Segundo, você pode colocar algumas palavras-chave para você buscar futuramente em toda a sua base de lições aprendidas do sistema, de todos os projetos, você possa buscar, por exemplo, lições aprendidas só referente à comunicação ou só referente a riscos, tecnologia e assim por diante. Depois você tem os 4 campos clássicos para você registrar uma lição aprendida. Primeiro, a descrição do cenário. Por exemplo, durante o andamento do projeto, foi percebido que iríamos precisar selecionar uma ferramenta para a realização de testes de segurança do sistema. Então, esse foi o cenário onde a gente aprendeu a lição. Diante desse cenário, qual foi a ação que a gente tomou? Rapidamente, pedimos que nosso estagiário pesquisasse por uma boa ferramenta e selecionasse para utilizarmos. Essa foi a ação que a gente tomou diante desse cenário. Depois, qual foi o resultado obtido após a ação que nós tomamos? Uma ferramenta foi selecionada e utilizada, porém, depois que um analista de sistemas mais experiente verificou a ferramenta em mais detalhes, foi percebido que, na verdade, ela é de baixa qualidade. Então, não foi possível realizar os testes de segurança pretendidos e o trabalho vai ter que ser refeito, trazendo custos adicionais e atraso na entrega final do projeto. Esse foi o resultado que a gente obteve a partir da ação que a gente tomou diante do cenário que aconteceu. E aí, diante disso, a gente tem uma lição aprendida. A seleção de ferramentas para um sistema deve ser realizada por pessoas experientes, de preferência um arquiteto de software que já tem experiência com o tipo de ferramenta que está sendo procurada. Então aqui eu concluo o registro de uma lição aprendida, algo que o nosso time aprendeu ao longo desse projeto e que vale a pena ser compartilhado com toda a equipe, para que eu evite que esse erro aconteça no futuro. Então agora a gente vai salvar essa lição aprendida, só que antes você pode selecionar uma imagem de fundo para ela. Porque como no Proj4Me você consegue não apenas registrar a lição, mas também apresentar elas como se fosse um slide, como se fosse um PowerPoint, então você pode colocar uma imagem de fundo para o seu slide, quando essa lição for aparecer. Vamos ver como é que isso acontece? Vou clicar aqui em salvar e eu tenho aqui as lições aprendidas do meu projeto. Agora suponha que a gente terminou esse projeto e eu vou reunir com a minha equipe para apresentar essas lições aprendidas. Então eu venho e clico aqui nesse monitorzinho para entrar no modo de apresentação das lições aprendidas. E aqui eu tenho a primeira lição aprendida que eu registrei, e aí eu vou apresentar para a minha equipe sem apontar quem que cometeu o erro. Na verdade, aqui o objetivo não é compartilhar quem cometeu o erro, não é apontar o dedo para alguém, mas sim toda a equipe aprender esquecendo quem cometeu o erro. Então, apresento essa primeira lição, todo mundo aprende sobre ela, depois eu clico aqui em próxima lição, e aí vou para a próxima lição. Nesse caso, escolha incorreta de tecnologias, foi a lição que a gente viu junto, agora há pouco. Então, vou apresentar para a minha equipe, e vou para a próxima lição, e assim por diante. Então, você registra as lições aprendidas ao longo do projeto, e depois você reúne com a sua equipe para você apresentar as lições aprendidas para ela. E aí, todo mundo aprende com o erro de todo mundo, a equipe cresce mais rápido, a curva de aprendizado de todo mundo diminui drasticamente e você ainda fica com um banco de dados de lições aprendidas no seu sistema para, por exemplo, uma revisão no futuro, quando um novo membro for entrar na equipe, você pedir que ele veja as lições aprendidas referentes à comunicação, por exemplo. Ou então, quando o membro até já experiente na equipe vai trabalhar em um novo projeto, mas que esse projeto é de um tipo que ele nunca trabalhou antes. Então ele pode consultar as lições aprendidas de um projeto semelhante, para que ele já não cometa erros que já foram cometidos por outras pessoas no passado. É algo de muito valor e que agora você sabe que é muito simples de você utilizar aqui no Proj4Me. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente e vai ser um prazer te dar o melhor suporte.